Bom dia para vocês. Hoje nós vamos estar abordando na nossa aula um assunto sobre entomologia, né? O tema da aula é entomologia, conceitos e aplicações relacionadas à entomologia, né? Então, para quem não sabe, a entomologia, né, por si só, pela sua própria definição, ela é ciência que ela se preocupa, né, destinada a estudar os insetos, né? De entomo vem de inseto, logia vem de estudo, ou seja, a ciência que se preocupa em estudar os insetos. Então, o objetivo dessa aula hoje é que ao final dela vocês possam compreender o que é o inseto, né? Como que eu reconheço o que é o inseto? Eu olho para o organismo e posso dizer, este daqui é o inseto. Ou seja, quais são as características que um inseto apresenta que eu posso nomeá-lo como o organismo um insecta, né? Ou seja, as características gerais e a aplicabilidade. Para que estudar inseto? Como estudar os insetos? Né? Então, esses são os objetivos dessa aula que vocês possam compreender ao final dela. Deixa eu só... Bom, como eu já disse, a entomologia é a ciência que estuda os insetos, né? Os insetos, gente, é um grupo muito variado de organismos. Dentre os animais, eles é o maior grupo de animais que existe na Terra, né? Existe mais de 1 milhão de espécies de insetos conhecidas e muitas espécies ainda que falta ser reconhecidas, ser nomeadas, né? Pelos taxonomistas e pelos sistematas, né? Que são os cientistas que dão nome aos organismos. Devido à imensidão de insetos que existe, a quantidade de organismos que ainda precisam ser descritos, que são estimados, e por serem organismos muito pequenos, eles são... não existe tantos taxonomistas especialistas em insetos, por isso falta essa quantidade de organismos ainda para ser descrito dentre os insetos. Bom, o termo inseto, então, a palavra inseto, ela é uma palavra de origem latim, que significa deriva do latim e significa animal de corpo sulcado ou separado por anéis. Eu vou mostrar uma figura para vocês depois. Se vocês olharem atentamente, minuciosamente o inseto, parece que ele é revestido por diversas placas no seu corpo, ou seja, que são sulcadas no seu corpo. Ou seja, parece que eles são separados por anéis de corpo sulcado. Por isso deriva a palavra inseto. Ou seja, como eu disse para vocês, a cada 3 animais que existem, 2 são insetos, ou seja, uma estimativa. A cada 3 animais, 2 são insetos. Você vê a quantidade, probabilisticamente, de insetos que nós temos, que existem no planeta Terra. Só a nível de classificação, os insetos pertencem ao reino Animalia, ao filo Artrópoda, à superclasse Hexápoda e, finalmente, à classe Insecta. A partir daí, vão ter diversas ordens, divididas em vários grupos, várias famílias, inúmeros gêneros e, como eu disse, mais de 1 milhão de espécies descritas e muitas ainda que precisam ser reconhecidas. Então, essa é a classificação geral dos insetos. No caso, como que eu posso reconhecer o inseto? Como eu disse para vocês, como que eu olho para o organismo e posso nomeá-lo como inseto? A gente já fez várias pesquisas em rua, de campo, né? Perguntando para várias pessoas, diferentes classes sociais, etc., o que era o inseto. Muitas delas disseram, é um cavalo, é um rato, é tudo que voa, é uma barata, é uma aranha. Ou seja, inúmeras opções que muitas vezes não é. Às vezes, empresários, doutores, mas que não são relacionados à área biológica, falavam, é um rato, um inseto, uma aranha, um inseto. Ou seja, a gente vê divergência de informações pela falta de conhecimento numa área específica. Então, eu vou mostrar para vocês quais são as características gerais
que a gente pode, observando o conjunto dessas características no organismo, eu posso falar, este é o inseto. A primeira delas é apresentar... Deixa eu pegar outra. Uma das principais características do inseto é esse exoesqueleto quitinoso. Ou seja, os insetos, ao contrário de nós, por exemplo, nós temos um endoesqueleto, nosso esqueleto interno. Os insetos não, eles possuem um esqueleto externo, ou seja, um exoesqueleto, constituído de um polissacarídeo denominado de quitina, né? Ou seja, que é uma substância rígida. Isso confere proteção aos insetos. É até uma vantagem evolutiva desse grupo de organismos, porque eles, por eles serem pequenos e o seu exoesqueleto externo constituído de quitina, que é um polissacarídeo enrijecido, ele evita a perda excessiva de água, né? Ao contrário dos organismos que têm endoesqueleto externo. Então é uma das principais características dos insetos, esse exoesqueleto quitinoso. Ele apresenta o corpo segmentado, como eu disse, separado por várias placas. Grosseiramente, eu vou fazer um desenho aqui. Eu não sou... O corpo segmentado e separado em 3 tagmas, que a gente diz, que é a cabeça, o tórax e o abdômen. O inseto é separado em 3 partes. Eles vão apresentar no seu tórax 3 pares de pernas, é uma outra característica essencial para reconhecer o inseto. Se tiver 2, já não são insetos. Se tiver 4, já não é inseto. Ou seja, somente 3 pares de pernas o inseto vai possuir, todo inseto. Uma outra característica é a simetria bilateral. Ou seja, se eu traçar uma linha imaginária no meio do corpo de um inseto, tudo que ele tem do lado esquerdo, ele também vai ter do lado direito. Ou seja, isso se chama simetria bilateral, como nós também temos, né? Por exemplo, se eu trabalho identificando um inseto, aí eu coletei o inseto num determinado ambiente, eu vou identificá-lo para dar um nome a ele. Aí eu perdi uma perna. Eu só vou conseguir identificar o inseto se ele tiver outra perna do outro lado, sim, porque a mesma característica morfológica que ele tem de um lado, ele vai ter do outro lado. Isso se chama simetria bilateral. Ele vai apresentar na cabeça um par de antenas, né? Também é característica dos insetos. Ele apresenta um par de olhos compostos, que são olhos geralmente grandes, situados na parte lateral da cabeça, chamado de olhos compostos, né, que é a forma como o inseto enxerga, mais ou menos como nós. É a função desses olhos compostos. Esses olhos compostos, se a gente olhar ele no microscópio, estereoscópio, ele é dividido em diferentes partes, que é chamada de omatídeos. Ou seja, o inseto ele enxerga uma forma como se fosse um mosaico, a visão dele, né, a função desses olhos compostos. E ele vai possuir de 0 a 3 ocelos. Ocelos são olhos situados também na parte anterior da cabeça. Ele pode possuir nenhum ocelo ou 3 ocelos. O que é um ocelo? O ocelo é como se fosse um olho primitivo. O inseto ele enxerga através do ocelo a intensidade da luz. É como se eu pedisse vocês para fechar os olhos. Se eu apagasse a luz, vocês, mesmo com os olhos fechados, vocês iam perceber que a intensidade é menor de luz, né? Mesmo com o olho fechado. Se eu acender, vocês vão perceber que é maior. É essa função que tem o ocelo do inseto, né? E alguns insetos eles não possuem ocelo, por exemplo, inseto subterrâneo, muitos cupins, muitas formigas. Não tem nem olho composto nem ocelo, porque não necessita daquilo para enxergar. Tem outras estruturas sensoriais que fazem essa função, né?
Então, ou seja, a reunião dessas características, o conjunto dessas características faz com que eu reconheça o que é o inseto. Por exemplo, se eu mostrar essa imagem para vocês, qual desses aí é inseto? Escorpião. Então, nenhum desses é inseto. Depois das características, porque a aranha você já vê, você nunca mais fala que aranha é inseto, porque ela é um artrópode, é um primo próximo, mas, ou seja, ela possui 4 pares de pernas, né? Escorpião também 4 pares de pernas. Isso aqui é um diplópoda, né? Que a gente chama de piolho de cobra, possui inúmeras pernas. A centopeia, por isso são vários, mais 100 pés, né? Ou seja, características diferentes dessas. Além do mais, esses aí não possuem o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. O corpo é dividido em cefalotórax e abdômen. A cabeça é unida com o tórax e depois só tem o abdômen, ou seja, em 2 tagmas somente. Ou seja, esses já não são insetos, né? Uma outra estrutura muito importante nos insetos é o aparelho bucal, situado na parte anterior da cabeça, né? Que eles podem ser de 4 tipos, o aparelho bucal. O mastigador ou triturador, que a maioria dos insetos tem esse aparelho bucal, que ele é constituído de 2 mandíbulas e um palpo labial, que a gente chama de palpo labial, um par de palpos labiais e palpos maxilares e principalmente a mandíbula. Esse aparelho bucal é chamado de mastigador triturador, ou seja, pela sua própria definição, ele tem mandíbulas afiadas onde o inseto ele vai utilizar para mastigar ou triturar o alimento. Se for uma lagarta, por exemplo, triturar folha, se for um inseto predador, se alimentar de um outro inseto, né? É o aparelho mais primitivo entre os insetos e a maioria dos insetos tem aparelho desse tipo, mastigador triturador. Um outro é o sugador labial, ou seja, aqui está a cabeça do inseto. O aparelho bucal ele foi modificado. Alguns eles modificaram em uma espécie de rostro ou bico, onde as peças bucais elas estão todas dentro desse bico. Para que serve esse aparelho bucal? O inseto ele foi um inseto fitófago, que se alimenta de planta. Ele vai inserir esse bico na planta e vai sugar a seiva da planta. Ou seja, esse aparelho bucal é mais para insetos sugadores de plantas, como por exemplo muitos pulgões, muitas cochonilhas, que são insetos sugadores. E até insetos predadores, que se alimentam, muitos percevejos que se alimentam de outras lagartas, insetos hematófagos, como os mosquitos, que se alimentam de sangue, as fêmeas dos mosquitos, alguns percevejos. Adaptaram o aparelho bucal, modificaram as peças e um aparelho bucal chamado sugador labial. Um outro aparelho bucal que a gente chama de sugador maxilar. O aparelho bucal, as peças bucais foi totalmente modificado em uma peça só, chamada de espirotromba, que é essa peça aqui, que quando ela está em repouso, ela fica enrolada. Quando o inseto vai se alimentar, ela estica essa espirotromba e vai sugando o néctar da planta. Só existe esse aparelho bucal nas borboletas e mariposas, que são sugadores de néctar de planta. E por último, o outro aparelho bucal é o lambedor. Tem as maxilas e tem uma espécie de flabelo, como se fosse uma esponja na ponta do aparelho bucal que serve para lamber o alimento. Só quem tem esse aparelho bucal são as abelhas. Só para exemplificar, por exemplo, nós temos uma esperança ali com o aparelho bucal mastigador, com as mandíbulas. As abelhas, isso aqui a gente mostra o aparelho lambedor, a esponja que serve para ela lamber os alimentos. O sugador labial, a gente percebe um percevejo lá, vocês verem na cabeça dele que tem todo aquele bico lá chamado de rostro, ou seja, é o sugador labial que serve para sugar o alimento. E o sugador maxilar, no caso daqui de uma mariposa, ou seja, a espirotromba enrolada que quando ela vai se alimentar, ela estica, insere na planta e vai sugando o néctar. Ou seja, diferentes morfologias de aparelho bucal para os insetos. Uma outra característica adaptativa dos insetos, a gente chama são as pernas dos insetos.
O inseto ele vai adaptar a sua morfologia de acordo com a sua função. Isso como qualquer outro organismo. Se a gente tem um órgão que a gente não utiliza, a tendência é que ele se atrofie com o tempo e evolutivamente esse órgão não exista mais, né? Ou seja, alguns insetos adaptaram a morfologia de suas pernas de acordo com a função que ele executa no ambiente. A maioria dos insetos, por exemplo, possui pernas que a gente chama de não ambulatórias, ou seja, os 3 pares são normais para o inseto andar normalmente. Agora, outros insetos adaptaram, por exemplo, esse aqui é um besouro d'água. Vocês podem observar que esse par de pernas aqui, ele possui filamentos que servem para quê? Para o inseto nadar. Ou seja, são pernas natatórias. Se você jogar um besouro desse na água, você vê que ele nada com uma extrema rapidez devido à adaptação dessa perna. Um outro par de pernas, que existem alguns besouros, que a gente chama de escarabeídeos, ou popularmente chamado de rola-bostas, são as pernas fossoriais. Está vendo o primeiro par? Elas são maiores do que os outros pares, ou seja, mais largas. Para que serve? Como se fosse uma pá, porque ele precisa cavar a terra ou esterco para ele enrolar. Então ele adaptou para ter essa perna fossorial. Fala, adaptou por quê? A evolução? Evolutivamente, ou seja, a função dele... Está provado que os ancestrais dele, já catalogados, né? Sim, que os ancestrais todos eram ambulatórios. Com o tempo, de acordo com a adaptação, com a função que ele executa, passaram a ter pernas fossoriais. Por isso, somente esse grupo de besouros possui pernas fossoriais. É interessante você ter citado isso, por exemplo, a questão dos aparelhos bucais. Primitivamente, todos os insetos tinham aparelho mastigador. Evolutivamente, à medida que as eras geológicas foram passando, os insetos foram adaptando outros tipos de aparelhos bucais para coevolutivamente, ou seja, qual a importância disso? Ele ter outras condições de alimento, disputar outros nichos ecológicos. Por exemplo, imagine se todo mundo fosse mastigador. Teve um determinado período geológico que não tinha tanto alimento assim. Ou seja, então vai sobreviver quem se adaptar mais, é a lei da evolução. Então eles adaptaram para quê? Só a borboleta tem o sugador maxilar, então ela vai sugar o néctar da planta, ao contrário de um besouro que vai mastigar. Ou seja, nichos diferentes aumenta a abundância dos indivíduos, né? Ou seja, isso é a questão da evolução. Alguns outros grupos, por exemplo, a raptatória só existe nos louva-a-Deus, que a gente conhece como louva-a-Deus, que parece que eles estão louvando, né? Mas na verdade eles estão ali à espreita da sua presa, né? Por isso que a gente chama de pernas raptatórias, que ele fica paradinho, louva-a-Deus, para ele raptar o alimento. Prensoras, está vendo o primeiro par dessa barata d'água? Que na verdade é um percevejo, mas a gente chama de barata d'água, ou seja, em forma de pinça, porque ela também é predadora. Ela é um inseto aquático, se alimenta de outros insetos, ela prende o seu alimento nessas pinças ali. E saltatórias, no caso do terceiro par dos gafanhotos, das esperanças, dos grilos. Está vendo como que ela é bem grossa, essa perna? Ou seja, ela tem músculos que servem para quê? Para o inseto saltar a longas distâncias. E a coletora, que só existe nas abelhas, ou seja, uma coevolução junto com as angiospermas, que são as plantas que possuem flores. Ou seja, a terceiro par de pernas possui uma corbícula. Se você observar uma abelha, é cheia de pelos. Para que serve essa corbícula? Para ela coletar o pólen. Enquanto a planta, olha como que a natureza, digamos que é inteligente. Enquanto a planta, ela dá o néctar para a abelha ela adaptou a ter essa corbícula para transferir o néctar de uma planta para outra e fazer a polinização. O pólen, na verdade, de uma planta a outra fazer a polinização. Ou seja, só as abelhas possuem a perna coletora. E além do mais, essa perna, porque não dá para ver na dimensão daqui, essa perna aqui, ela possui tipo uma espécie de bolsa, ela tem uma concavidade, que é para caber maior quantidade de pólen. Uma outra questão dos insetos é a questão da metamorfose, ou seja, metamorfose, pela sua própria definição, é mudança na forma. Os insetos eles passam por metamorfose, sendo de 3 tipos. Aqueles que não possuem metamorfose, que a gente chama chamados de insetos ametábulos. Os hemimetábulos, que passam por uma metamorfose incompleta, ou seja, do ovo ele vai nascer uma ninfa, que vai nascer um adulto, e depois virar um adulto. E holometábulo, que é a metamorfose completa, ele vai passar de estágio de ovo, larva, pupa e adulto. Só para
mostrar, por exemplo, essa aqui é a traça dos livros, esse inseto. Ela não tem metamorfose, ou seja, é ametábulo, sem metamorfose. Do jeito que ele nasce como ovo, ele passa por vários estágios, mas do jeito que ele é jovem, ele também é adulto, morfologicamente não muda. Ou seja, como eu disse para vocês, o inseto tem esqueleto externo. Chega um tempo que ele se alimenta tanto que ele precisa trocar esse esqueleto. E isso é chamado de muda, ou seja, metamorfose. A incompleta, o inseto nasce do ovo, passa por ninfa e adulto. A ninfa é muito parecida com o adulto, só que tem uma diferença, ela não tem asa e nem um aparelho reprodutor desenvolvido nas ninfas, somente no adulto. E já a completa são os insetos mais evoluídos, nós digamos, que ele passa por estágio de ovo, larva, pupa e adulto, que acontece nas borboletas, nos besouros. Por que é mais evoluído? Porque no mesmo ciclo de vida, o inseto tem 2 tipos de alimentação. Enquanto a lagarta come folha, o adulto da mesma espécie vai se alimentar de néctar de planta, ou seja, alimentos distintos também. Isso aqui eu só vou mostrar alguns insetos, são divididos em diferentes grupos, só para vocês visualizarem. A ordem Coleópteras, que chama dos besouros. Mantóides, chama dos louvadeus. Os dípteras são os moscos, mosquitos borrachudos. A odonata são as libelas, lavadeiras, helicópteros, nomes populares. Dermáptera a gente conhece como as tesourinhas, as lacrainhas. Hemíptera são as cigarras, cigarrinhas, percevejos, pulgões, cochonídeos. Ou seja, dentro dos insetos são várias ordens, vários grupos que a gente agrupa. Lepidópteras, borboletas, mariposas. Ortópteras, gafanhotos, esperanças, paquinhas, as taquarinhas. E minópteras, vespas, abelhas, mangavas e as formigas. Bom, tinha só uma última parte, aqui dá tempo. Tá bom? Bom, é isso daí.